tarde! Boa tarde, galera! Boa tarde! Boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos! Hoje a aula vai ser muito legal, muito esclarecedora, muito, vocês não fazem ideia, vai ser muito esclarecedora e vai ajudar muito vocês em relação a enviar orçamentos de bolo, enviar orçamentos de doces. Então preparem-se, porque eu vou até mostrar, eu tô olhando pra cá pro lado, porque eu tô baixando aqui um orçamento que é o orçamento que eu usava quando eu vendia os doces personalizados. Vai ajudar vocês demais, demais, demais. Sejam todos muito bem-vindos. A galera que tá no YouTube, seja muito bem-vinda. A galera que tá aqui no Instagram também, muito bem-vindos. Vai colocando pra mim de onde que vocês estão falando, qual é a cidade que vocês estão falando. Coloca aí que vocês sabem que eu amo. E antes de começar essa aula, eu já quero logo parabenizar vocês. Porque, gente, feriado. E vocês estão aqui, né, em aula, para poder ter mais conteúdo. Eu sempre falo, gente, que enquanto alguns estão dormindo, enquanto alguns estão se divertindo, outros estão estudando, outros estão se capacitando, outros querem melhorar, né? Sabem que não tem saída. Ou você aprende coisas que você não sabe para você ter bons resultados, ou você vai ficar aí na mesma. Dourados, Mato Grosso, Pedra Azul, Minas Gerais, Piauí, muito bem, Minas também, Salvador, Bahia, Goiás, deixa eu colocar aqui, adicionar como moderador, Tatuapé, quando eu morava em São Paulo, eu morava aí do ladinho do Tatuapé, Paraíba, Ribeirão Preto, muito bem, muito bem. Tem alguém aqui que é a primeira vez que tá chegando na live da Nina Ortega? Primeira vez que tá nessa live, entrou aqui de gaiato, falou, deixa eu ver o que essa mulher faz, deixa eu ver o que essa moça ensina. Pra quem tá chegando agora, vou me apresentar pra vocês. Meu nome é Nina Ortega, especialista em pasta americana há mais de 16 anos, criadora da formação Pro, com mais de 3.000 alunos espalhados aí, gente, por mais de 15 países, né? E aqui eu ensino você todo o caminho de como se tornar uma confeiteira reconhecida, uma confeiteira de verdade, sabe? Não uma boleira, uma confeiteira de verdade, que tem reconhecimento, que é referência na confeitaria, que vive da confeitaria e que ganha dinheiro com isso, né, gente? Porque, vou falar uma coisa pra vocês, a gente ama, mas tem que dar dinheiro, não é verdade? A gente ama. E fora essa parte financeira, existe também uma parte de reconhecimento como mulher, sabe? De você acordar todos os dias e ter um propósito, entende? Acordar todos os dias e falar, cara, hoje eu vou fazer o que eu gosto, eu tenho encomendas, e você vê os seus parentes, vê o seu esposo olhando pra você com um olhar diferente, com um olhar de admiração, né? Eu tava aqui me preparando pra aula, meu marido tava ali na frente, e aí eu olhando pra ver se meu cabelo tava ajeitado, e ele, nossa, como você fica linda de verde, nossa, e olhando todo, assim, com admiração mesmo. Isso é muito importante para nós que somos mulheres, né? Quem aqui que tá me assistindo quer ter esse reconhecimento, essa valorização como mulher, né? Se sentir que você é importante, sentir que você é boa no que você faz, sentir que você tem resultados com aquilo que você faz. Aqui, para quem tá chegando agora, a gente não fala só sobre bolos. Porque ser uma confeiteira de destaque não é só sobre receitas, não é só sobre bolos, não é só sobre você saber fazer uma modelagem perfeita. Muito pelo contrário, é você dominar aí os 3 pilares da confeitaria, né? Que é a técnica, a gestão e a parte de vendas. E tudo isso, quando a gente melhora, engloba tudo isso, a gente se torna pessoas diferentes. Então eu quero saber aqui quem é que tá participando dessas lives comigo. A gente tá no episódio 3. Lembrando que hoje a nossa live é para simplificar a gestão do seu negócio. A gente vai falar sobre orçamentos. Quem aqui
que tá me assistindo, tá acompanhando todas as lives e tá preparada para as mudanças, né? Tá preparada para essa revolução que a gente vai fazer aqui na confeitaria, para essa mudança na sua jornada, mudança na sua história. Coloca aqui para mim, Nina, eu tô preparada. Nina, eu quero essa mudança. Coloca aqui, eu quero saber quem é que tá na live. Né? Tem alguém me assistindo aí? Não sei, será que tem gente me assistindo? Então coloca, Nina, eu estou preparada para mudança, eu estou preparada para uma nova história que vai acontecer na minha vida, tá? Quero muito saber. Para quem também está aí, né, dormindo no ponto, gente, no dia 15 de maio, muito bem, a Rafa colocou isso aí, Rafa. Tô vendo a fotinho da Rafa com bolo, que lindo! Doces da Bisa, eu estou, muito bem. É isso, gente, é sobre você ter comprometimento. E não comigo, com você mesma. Não comigo, tá? Esse comprometimento é com você mesma. Beleza? Muito bem, a Lúcia, muito bem. No dia 15 de maio, eu abro as inscrições para a próxima turma da Formação Pro, né? Lembrando que dentro da Formação Pro, você aprende a se destacar, aprende a ter esse reconhecimento, a se tornar referência, né? E se sentir uma mulher muito mais valorizada, que sabe o que faz, né? Com bolos personalizados, bolos esculpidos, bolos estruturados. Aprende ali tudo sobre a gestão do seu negócio, aprende a se tornar uma empresária, porque empreendedor, todas vocês são, a maioria de vocês são, né? Empreendedores. A gente está empreendendo, a gente está ali cuidando do nosso negócio, fazendo bolos para vender, mas a gente não quer mais ser empreendedor somente, a gente quer ser empresária, a gente quer encher a boca e falar assim, qual que é a sua profissão? Você quer falar o quê? Eu faço bolo. O que você fala? Quando alguém pergunta qual é a sua profissão, o que você fala? Eu faço bolo. Ou você fala, eu sou empresária no ramo da confeitaria artística, porque é isso que eu falo. Eu sou empresária no ramo da confeitaria artística, eu tenho um negócio, né? Então é sobre você mesma se valorizar antes de esperar a valorização de qualquer outra pessoa. E é sobre isso que a gente fala aqui em todas as nossas aulas, tá? E é isso que você aprende dentro da Formação Pro. A gente abre as inscrições no dia 15 de maio. A gente já está com a lista de aberta, né? A lista de pré-inscrição aberta. Lembrando que as pessoas que fizeram e estão fazendo a pré-inscrição estão ganhando um baita de um presente, que é uma aula incrível sobre ganache para blindagem saborizada, tá? Então, se você ainda não fez a sua pré-inscrição, faça a sua pré-inscrição. É gratuito para você fazer a pré-inscrição. Vai lá, faz a pré-inscrição, digita aqui embaixo a palavra PRO. É só você digitar a palavra PRO. Digitou? Você vai receber no seu direct uma pesquisa. Você vai responder essa pesquisa. Nina, essa pesquisa é muito chata. Você vai aprender o porquê dessa pesquisa, né? Você aprende o porquê que eu faço tudo, né? Por que eu faço essas pesquisas? Você aprende muita coisa para você poder aplicar aí no seu negócio também, tá? Então digita a palavra PRO. Assim que você terminar seu cadastro e você tiver ali na lista de pré-inscrição, você recebe essa aula de presente, que é uma aula sobre blindagem de maracujá. Então você vai pegar a receita da blindagem branca, você vai aprender como é que você vai saborizar, né? Tudo direitinho ali, então vale a pena demais, é um presente. Essa aula, ela faz parte da Formação Pro. Então você, quando receber essa aula de presente, você vai ver que você vai cair lá dentro do curso. Você vai entrar dentro da formação. Aproveita para olhar todas as aulas, olha tudo que tem lá dentro, né? Qual é o conteúdo, quais são os bolos que tem lá, o que você vai aprender. Tem muita aula de mentoria, tem muita coisa. Então é realmente uma aula exclusiva para as alunas da formação, tá? E você vai ter acesso aí de presente. Então aproveitem, beleza? Combinado? Vamos lá, gente. Vamos falar aqui sobre 3 formas de otimizar o nosso orçamento. Preciso começar essa aula dizendo que não tem como comprar tempo. Não tem. Alguém aí fala,
Ai, olha, eu quero que vocês sejam honestas comigo. Alguém aí fala, ai, Nina, não tenho tempo pra fazer isso. Ai, Nina, tá me faltando tempo pra passar orçamento pras clientes. Ai, Nina, me falta tempo pra fazer tal coisa. Ai, Nina, toda vez que o cliente pede orçamento, eu tenho que ir lá buscar um monte de foto, fazer um monte de coisa. Me falta tempo. Não tem como comprar tempo. Não existe a possibilidade de ligar em alguma loja e falar assim, tudo bem, eu queria mais 3 horas de tempo, por favor. Você tem. Não tem como, né? A gente ligar e pedir mais 3 horas de tempo. Então, o que acontece? Tempo é uma coisa que a gente tem que colocar quais são as prioridades, tá? Porque todo mundo tem 24 horas igualmente. Quero perguntar o seguinte, quem tá aí? Coloca aqui pra mim. Tô aqui. Porque eu não sei, tô sentindo que eu tô aqui falando sozinha. Tem alguém aí? Coloque aí. Tô aqui, Nina. Tô assistindo. Tô prestando atenção. Coloca aí pra mim que eu quero saber. Comenta aí nas mensagens. Nina, estou aqui. Nina, quero saber sobre orçamentos. Bota aí que eu quero ver quem é que tá nessa live aqui. Quem é que tá prestando atenção. Porque eu sei que vocês amam conteúdo técnico, né? Vocês amam, mas gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem tá aqui, todas essas moças maravilhosas que estão aqui colocando estou aqui, são pessoas que futuramente vocês vão lembrar o nome delas, tá bom? Porque estão bem à frente, né? Vocês estão bem à frente, entendendo que vocês precisam aprender sobre outras coisas. Muito bem, agora estou vendo que tem muita gente aqui, beleza. Agora vamos lá, vamos que vamos. Quando o cliente, quais são umas das maiores dores de vocês, né? De você que é confeiteira, de você que ainda não tem uma organização na sua gestão. Qual é uma das suas maiores dores? O cliente pede orçamento e às vezes você não tem esse tempo para ficar dando atenção, para ficar passando orçamento. Aí o cliente pede Vocês têm clientes assim? Pediu um orçamento, de repente ele muda o tema, e aí você tem que separar todos os temas do outro tema e às vezes enche o saco. Por quê? Porque você quer estar na cozinha, você quer estar ali produzindo, fazendo as suas coisas, e você acaba deixando essa parte de orçamentos meio que a Deus dará, né? E isso é, gente, muito ruim. Então a aula de hoje, ela vai ser uma aula bem curta, vocês vão ver, mas bem válida, onde vocês vão aprender, vão ter ali informações sobre como otimizar o orçamento de vocês. E eu vou começar contando pra vocês como que era a minha vida, é bem breve, como que era a minha vida quando eu tava na mesma situação que você, começando, né, nossa, era tudo uma confusão, o cliente pediu orçamento pra mim, meu Deus do céu, eu ficava às vezes horas. Festa fazendinha, eu ficava horas procurando referência, aí o cliente não gostava daquela referência, eu tinha que pesquisar mais alguma coisa. Quando eu separava tudo, eu tinha que colocar preço em cada um dos doces, eu tinha que colocar preço nos bolos, era um saco. Aí depois que eu passava todo esse orçamento, o cliente virava pra mim e falava assim, ai menina, eu via da fazendinha, mas eu vi um tema lá da galinha pintadinha que eu tô apaixonada, você pode me passar um orçamento da galinha pintadinha? Eu queria morrer. Eu falava assim, eu não tô acreditando, eu cheia de coisa pra fazer, lotada de coisa pra fazer, e o cliente, eu não sei, o cliente acha que o quê? E isso me atrapalhava muito. Por quê? Porque eu não conseguia fechar um orçamento da maneira que eu poderia fechar, né? Eu perdia cliente, eu perdia a venda, eu não tinha um atendimento bacana, eu não tinha um atendimento funcional, e eu acabava perdendo. O que eu entendi? Que ou eu ia ser uma confeiteira comum, como todas as outras, ou eu ia pensar grande e pensar diferente, né? Pô, não é porque eu sou uma confeiteira, não é porque eu tô sempre na cozinha, não é porque eu tô sempre fazendo bolo, que eu não posso ter um negócio de sucesso, que eu não posso me tornar uma empreendedora. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar um dinheiro que eu tinha, né, eu fazia as minhas encomendas ali, às vezes sobrava, sobrava, e eu tive o entendimento de que eu tinha que priorizar o meu negócio, tá? Muitas de vocês que me assistem, vocês morrem de dó de gastar dinheiro no negócio de vocês.
E eu fico abismada com isso. Vocês morrem de dó de investir dinheiro no negócio de vocês. Sendo que todo esse investimento vai trazer um retorno, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei um dinheiro, na verdade, antes de pegar esse dinheiro, eu fui lá no Word e eu comecei a criar um orçamento personalizado. Todas vocês têm orçamentos que vocês mais passam? Quais são aí? Coloca aí pra mim, quais são os temas que vocês mais vendem? Que as pessoas mais pedem orçamento pra vocês? Qual é? Coloca aí pra mim, que, toda semana você passa orçamento daquilo. Tem. Gente, sempre tem os temas mais pedidos. Que é o quê? Jardim, princesa, coroa, né? Qual mais? Me lembra aí, quais são os temas de menino, né? Que as pessoas mais pedem e você tem que sempre estar com esses orçamentos em dia, porque fazendinha, né? Existem os temas específicos aí que a gente precisa ter para poder passar pro nosso cliente. Ó, patrulha canina, Mickey, fazendinha, princesa, boteco. Olha só que legal. Tá vendo? Muito bem. O que eu entendi? Que eu tinha que otimizar o meu tempo. Eu não podia ficar perdendo tempo. Eu fui no Word e eu decidi que eu iria montar um orçamento para cada tema. Um orçamento exclusivo para cada tema. Que no caso, eu vou mostrar para vocês, não se preocupem. Que no caso, por exemplo, é isso aqui. Gente, esse orçamento, eu acho que ele é de 2015, tá? Os Incríveis tava assim super em alta na época, porque tinha saído o filme dos Incríveis e tava super em alta. Então eu passava o orçamento dos Incríveis igual água, vocês não têm noção. Eu passava o orçamento dele todo dia, se bobear. Eu tinha que passar o orçamento deles. E todo dia eu tinha que ficar procurando as fotos na minha galeria. Era uma baita de uma confusão. O que eu fiz? Fui no Word, peguei uma imagem dos Incríveis, ó, coloquei aqui a imagem dos Incríveis, coloquei o meu logotipo aqui, eu já mostro pra vocês de uma forma melhor, tá? Coloquei o meu logotipo aqui no cantinho, fiz, né, uma gracinha, porque isso aqui você faz no Word, e aí eu comecei a colocar fotos, olha só. Aqui eu tinha as fotos dos doces que eu produzia no meu ateliê. Junto das fotos eu tinha um código, eu tinha o que era e eu tinha o valor. O cliente virava para mim e falava assim, eu fazia o pré-atendimento com o cliente, conversava com o meu cliente. E o cliente falava assim pra mim, Nina, consegue me mandar um orçamento dos Incríveis? E eu falava assim, olha, eu vou te mandar o orçamento dos Incríveis, pra você dar uma olhadinha. E aí você vai me perguntando, tal, mas o orçamento você vai ver que ele é bem claro pra você. Mandava. O cliente virava, ai, que legal, nossa, todas as vezes eu recebi elogio. Que orçamento fácil, Nina, nossa, como é fácil de visualizar. Tem todos esses doces. Pô, eu gostei desse, mas eu consigo mudar isso? Era muito fácil. Nina, então já que você me passou um orçamento assim, me passa um com tema fazendinha. Olha o meu diferencial naquela época. Quando a cliente vinha, ela às vezes quer ver doces de outros temas. Só que nós, confeiteiras, a gente já fica emputecida de ter que passar orçamento de trocentos temas. E aí a cliente se sente acuada. E aí, quando a cliente chegava até mim, quando a cliente chegava para mim, eu facilitava a vida dela. Eu falava, você quer orçamento de qual tema, meu amor? Pode pedir que eu vou te mandar de todos os temas que você precisar. Porque eu tinha. Só que o que começou a acontecer que eu quero que vocês entendam? Eu vou mostrar isso aqui, vou mostrar como é que eu fiz, vou ensinar vocês, porque isso aqui facilita demais. O que eu quero que vocês entendam? Que a gente precisa pensar como empreendedora. Isso aqui me tomava muito tempo. Eu não conseguia fazer isso aqui. Né? Começou a se tornar um trabalho árduo pra mim, porque eu tinha que estar na cozinha e eu tinha que me dedicar pra fazer isso aqui de uma forma bacana. O que eu fiz? Peguei um dinheiro que eu tinha e paguei pra uma pessoa fazer isso pra mim. Gente, qualquer adolescente de 12 anos hoje faz um negócio desse no Word. Até no Canva. Qualquer adolescente. Então você pode pagar pro seu filho, você pode pagar pro seu sobrinho, você pode pagar pra, sei lá, pra sua tia, pra qualquer pessoa que tenha vontade de fazer. Além de você estar ajudando a alguém, né, de vocês, você vai facilitar a sua vida.
E aí eu comecei a fazer de todos os temas. Eu vou mostrar aqui pra vocês, porque isso facilitava demais a minha vida. Vamos lá, ó. Comecei, fui no Word, cortei, né? Então, de cada tema, eu tinha o logo de cada tema do meu orçamento. Coloquei o meu logotipo, que na época meu logotipo era assim, ó. Coloquei o meu logotipo e aqui eu colocava sempre uma gracinha e uma moldura. O que eu fazia aqui, ó? Esses preços aqui é de 2015, tá, gente? Eu tô abrindo aqui pra vocês, mas isso aqui são preços antiguíssimos. Tomem cuidado, tá? Olha, pegava todas as fotos de tudo que eu produzia. Então, eu pegava aqui, ó. E o que fazer de cada tema? Não dá pra fazer um e falar. Esse é o valor pra cada tema? Cada doce personalizado, que a gente tá falando muito de doces e bolos personalizados. Cada doce personalizado e cada bolo personalizado é diferente, né? Cada um leva um tempo pra gente produzir. Você que falou isso pra mim, provavelmente você não precifica os seus doces. Provavelmente, quase com certeza, você não faz a menor ideia do preço e do custo que você tem em cada doce que você produz. Porque se você soubesse, você não tava falando isso aqui pra mim, né? Porque não dá pra gente cobrar, tipo, e o tema, a não ser que eu tenha entendido errado, mas não tem como a gente cobrar. Olha, a trufa custa R$5 de todos os temas. Trufa 2D custa... Não tem como. Não tem como. Cada doce tem um custo diferente. Cada bolo tem um custo diferente, tá? Então, por que eu fiz isso daqui? Pra facilitar o meu dia a dia. Então, o que eu colocava aqui? Fotos dos doces que eu produzia, tá? E a gente já vai falar sobre fotos, quais fotos são, eu já falo. Eu colocava aqui um código, que eu não sei se vocês vão perceber, mas o código que eu colocava era sempre as duas primeiras letras do tema. Então, incríveis, IN. Aí aqui, 01, trufa, R$10,50. Maçã do amor, ó, ele já sabia que aqui é maçã do amor, R$12,50. Só pra vocês terem uma ideia. Ó, trufas, cupcake, R$14,50. Quando a sua cliente, ela vê a imagem, ela sabe o que é e ela tem o preço, facilita demais o negócio dela. Ó, pão de mel, R$14,50. Então aqui ela tinha um acesso muito fácil, ó, aos doces. Ó, eu cobrava esse preço aqui em 2015, gente. Em 2015. Quanto que vocês estão cobrando aí o pão de mel de vocês? Tá? Ó, bolacha, R$8,50. Cake pop, R$9,50. Depois que eu colocava todas as fotos do que eu produzia, né? De quais eram os doces que eu produzia, ó, tá vendo? A pessoa olhava o orçamento, maravilhoso, já pedia, falava, Nina, olha, eu quero o IN18, eu quero 5 do IN18, quero 6 do IN16, a gente já sabia, era muito mais fácil o nosso orçamento. Aí aqui, a gente colocava aqui, orçamentos válidos por 3 meses. Por quê? Porque as clientes, às vezes, pediam um orçamento pra gente... As clientes, às vezes, pediam um orçamento pra gente com 1 ano de antecedência. Porque mamães que vão fazer o aniversário de 1 ano dos filhos, elas são muito ansiosas, né? Elas esperam por esse momento. Então, o que acontece? A gente passava o orçamento pra elas e aí a festa ia ser só daqui 8 meses. E aí, se eu tivesse passado esse orçamento e eu quisesse aumentar o meu preço, ia dar problema, porque a cliente ia falar, ué, mas você me passou aquele orçamento. Então, a gente precisa deixar tudo específico, né? A gente não tem que deixar dúvidas aí no nosso cliente, tá? Então, eu colocava orçamento válido por 3 meses. Isso aqui, quem participou das aulas de gatilho mental que a gente fez no episódio 2, semana passada, sabe que isso aqui é um gatilho também para escassez, né? Por quê? Porque aqui ela vai perder, daqui 3 meses ela perde o seu orçamento. Então, se a festa dela, né, tiver ali chegando, falta 4 meses para minha festa, ela vai correr
para poder fechar antes de ser a troca do preço. Hoje em dia, eu não colocaria 3 meses, eu colocaria 1 mês, tá? Por quê? Porque esse gatilho da escassez que a gente falou na aula passada, ela vai olhar e vai falar assim, cara, daqui 1 mês eu perco esse orçamento, então pode ser que o valor aumente, preciso fechar, tá? Então isso são coisas assim, no inconsciente da pessoa, beleza? O que mais que eu colocava aqui? Os valores dos doces acima são a unidade. Quem aqui está me assistindo que já recebeu? Esse valor é do cento? E aí eu ficava me perguntando, puta que pariu, pirulito de chocolate, como é que 10,50 é o valor do cento? Né? Mas existem pessoas que perguntam, esse valor é do cento? Por quê? Porque a gente tem uma cultura de lá atrás serem vendidos sempre doces por cento, tá? Hoje as coisas mudaram, por isso que a gente precisa estar sempre aprendendo, por isso que a gente precisa estar sempre evoluindo para que a gente acompanhe o mercado, tá? Então a gente tem essa cultura de que doces são vendidos por cento, então eu sempre tinha um abençoado que me perguntava se aquilo era o valor do cento. Então eu já coloquei. Isso aqui foram dores que eu fui sentindo e fui colocando. Pedido mínimo, 20 doces. Eu não produzia festa com um tema se não tivesse menos de 20 doces, tá? Pra mim era o mínimo. Por quê? Eu já tinha uma demanda muito grande. Muito grande. Então, pra mim, não compensava colocar 5 docinhos. Pra mim, não compensava vender pra um cliente que comprasse 5 doces. Nina, mas às vezes chega cliente que só quer 10 docinhos. O que eu fazia? Eu falava o seguinte, gente, eu sempre, assim, usei muitas estratégias de venda, por isso que eu sempre vendi muito. Ai, tudo bem, ai, eu vi que seu mínimo é 20, eu queria muito fechar com você, mas eu só preciso de 10. Eu falava assim, vamos fazer o seguinte, vamos fechar os outros 10 doces, alguns doces mais simples. Eu tenho doces que estão num valor mais em conta, que dá pra gente fechar. E aí eu oferecia trufinha, só com a inicial do nome da criança em cima. Então assim, era uma forma de eu incentivar o meu cliente a comprar muito mais. Então o cliente vinha querendo comprar 10, mas eu vendia 20, porque era o meu mínimo. Claro que junto com isso eu gerava um desejo absurdo no meu cliente. Os clientes olhavam pra mim, eu sempre pus gatilho de autoridade, né? Eu sempre mostrei que realmente eles precisavam, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Próximo, pedido 20 doces. Próximo, alguns doces você pode escolher entre pão de mel, trufados ou mini bolo. O que é isso, gente? Aqui, trufa, pão de mel. Às vezes a cliente queria esse doce, mas ela não queria que fosse pão de mel. Então eu dava a opção dela escolher este modelo de doce, mas trocar por uma trufa, trocar por um mini bolo, tá? Então eu dava a opção de ela trocar. Vocês estão perguntando assim pra menina, você envia orçamento por tema? Sim, porque isso facilita. Isso é economia de tempo, isso é gestão do seu negócio. Gente, eu sei que vocês têm muitas dúvidas sobre como gerir um negócio. Confeitaria, quando você aprende a passar orçamento para o seu cliente, a fazer um atendimento 100%, quando você aprende a cuidar do seu estoque, quando você aprende a ter organização no seu negócio, você voa. Você faz com que o seu tempo pareça que é o dobro. Claro que tudo isso, gente, a fundo, eu ensino dentro da formação Pro. É por isso que eu criei a formação Pro. Para transformar vocês em simples boleiras, simples confeiteiras, em mulheres empresárias no ramo da confeitaria, né? Para que vocês tenham tempo para poder fazer uma postagem ali no Instagram, para que vocês tenham tempo para poder divulgar mais o trabalho de vocês, não perder tempo com coisas que não são importantes. Dia 15 de maio eu abro as inscrições para a próxima turma da formação. Vocês vão ter uma baita de uma oportunidade, né? De ainda em 2024 transformar a história de vocês, transformar a jornada de vocês dentro da confeitaria.
É só você digitar aqui embaixo a palavra PRO e entrar ali, né, pra lista de pré-inscrição. Lembrando que todo mundo que fizer a pré-inscrição ganha de presentaço uma aula super exclusiva que tá lá dentro da formação. Então, vocês vão ter acesso à formação, vão entrar na formação para poder acessar essa aula que é sobre blindagem saborizada. Eu ensino vocês a fazer blindagem de maracujá, passo receita de blindagem branca para vocês fazerem. Por quê? Porque dentro da formação a gente pensa fora da caixinha. É outra parada, tá? Então, se você ainda não digitou PRO para garantir a sua aula exclusiva e para entrar na lista de pré-inscrição, digita aqui embaixo a palavra PRO e já garanta, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, o que mais? Frete não incluso. Isso aqui, gente, é muito importante. Por quê? Frete não incluso. Porque o meu tempo custa dinheiro. As alunas que estão na formação, as alunas que entram para a formação entendem que o meu tempo custa dinheiro. Eu não faço entrega de graça. Por quê? Porque às vezes eu levo meia hora para fazer uma entrega e eu tenho meia hora para produzir outras coisas. Então, se você quer que eu entregue, você precisa pagar por isso, tá? A gente conversa isso numa próxima aula. O que mais? O pagamento é feito da seguinte forma: 50% do valor, que é metade, é feito no fechamento do pedido e o restante 3 dias antes da retirada. Isso é uma regra da minha empresa. Ai, Nina, mas as pessoas, elas falam... Como é que você olha para o seu negócio? Como é que você está olhando para o seu negócio? Você olha com um olhar de, eu ainda não sou profissional o suficiente? Ou você olha de tipo, isso aqui é uma empresa, isso aqui é um negócio, isso aqui tem horário para funcionar, isso aqui tem formas de pagamento, não é do jeito que o cliente quer. Então, se você quer fechar comigo, 50% do valor é no fechamento do pedido. E o restante são 3 dias antes. Por que eu fiz isso? Porque os clientes vinham retirar as encomendas e não me pagavam. Iam embora para casa, passava o final de semana inteiro e eles iam me pagar. E eles iam me pagar. Não consigo ver, Marcos, não consigo ver, desculpa. Não consigo ver. Manda uma frase em cada que aí eu consigo ver, tá? Eu tô recebendo mensagem aqui, tô respondendo. O que acontecia? Os clientes, eles vinham retirar, acontece isso com alguma de vocês? Eles vêm retirar o doce ou o bolo, aí eles falam assim, tá bom, chega, eu já vou te fazer no Pix. Minha filha, esse Pix passava sexta, passava sábado, passava domingo, na segunda-feira eu chegava e falava assim, tudo bem, você ficou de fazer o Pix pra mim? Você pode fazer o Pix pra mim? Porra, cara, é muito chato. É chato pra caramba você ter que cobrar cliente. Então, pra que eu não precisasse mais cobrar cliente, o que eu fazia? Tem que pagar antes. Tem que pagar antes. Não tem conversa. Nina... Lá na Hotmart, clique em fazer cadastro gratuito e coloca o e-mail de acesso. Tá bom, eu aviso. Tô recebendo aqui um recado que é o seguinte. As pessoas que fizeram a pré-inscrição aí da formação PRO vão receber a aula exclusiva gratuita. O que vai acontecer? Você vai receber pela Hotmart, né? Por quê? Porque a formação está dentro dessa plataforma Hotmart. Você vai lá e vai fazer o seu cadastro gratuito. Faz o seu cadastro gratuito, é tudo gratuito, você não vai pagar nada. Coloca ali o seu e-mail tranquilamente para que você possa ter acesso dentro do curso para receber essa aula exclusiva, tá bom, gente? Combinado? E quem ainda não fez a pré-inscrição é só digitar a palavra PRO e aí eu mando no direct para vocês o link para você poder ter acesso a essa aula exclusiva lá dentro da formação, dentro da plataforma da Hotmart, tá bom? Então, deu para entender? Deu pra entender? O que eu fazia? 3 dias. 3 dias. Por quê? Porque eu tenho que receber. Só que tem um porém. Tem um porém. O que começou a acontecer? Os meus clientes não queriam pagar com 3 dias. Eles não queriam.
Nina, pô, mas eu queria ver os doces não estão prontos, tal. Posso pagar um dia antes, ou eu posso pagar no dia da retirada, né? O que eu comecei a fazer? Uma coisa que vocês odeiam. Eu comecei a tirar foto do processo e aí eu mandava pro cliente. Eu já tinha essa iniciativa. Então eu tava fazendo um bolo, eu tirava a foto e falava assim, olha como é que seu bolo tá ficando lindo. Pra quê? Pra gerar confiança no meu cliente. Mandava foto de alguma coisinha que eu fiz. Olha como é que tá ficando lindo. Olha que legal. E o cliente ia se empolgando. Eu ia empolgando ele naquele momento. Gente, coisas bestas que a gente consegue fazer em 2 minutos. Sabe? E aí ele ia tendo a segurança. E aí quando chegava 3 dias, né, antes da festa, eu já mandava mensagem. Tudo bem? Olha, você precisa acertar o valor restante, mas a entrega tá agendada pra tal horário. Fica tranquila. Ó, tá aqui uma fotinho pra você ver como é que tá ficando bacana. Então eu nunca mais tive dor de cabeça do cliente não querer pagar, do cliente me dar calote, do cliente não querer depositar pra mim, de eu ter que esperar o final de semana inteiro pra receber, de eu ter que cobrar cliente. Vocês já cobraram cliente? Vocês já cobraram? É extremamente chato. Apesar que eu nunca tive vergonha de cobrar nada, né? Eu ia lá na lata e eu cobrava. Gente, eu posso falar uma besteira aqui? Posso falar uma besteira? Posso, né? A live é minha, eu posso falar o que eu quiser. Ó, o que eu falo? O que eu sempre costumei falar? Depois que o cliente come o bolo e vai ao banheiro, ele esquece da dívida. É uma loucura. É assim, uma coisa louca. Depois que ele come o bolo... Ô, Neno, pega um copo de água pra mim, por favor. Que eu já tô seca aqui. Depois que ele come o bolo e vai ao banheiro, já era, minha irmã. Já era. É dor de cabeça pra você receber esse pagamento, tá? Então recebam o seu pagamento antes. Só que pra isso, vocês precisam mudar a sua mentalidade e entender que você não é uma simples confeiteira. Principalmente se você for ser aluna da formação Pro, você vai entender que a pegada aqui é outra, tá? Nina, e quando a cliente marca às 13 horas e um dia antes e pede para retirar às 9 da manhã, o que você faz? Eu falo que não. Não foi marcado às 13 horas? Então, a partir das 13 horas, o bolo vai estar pronto. Ah, preciso retirar às 9. Não tá pronto? Não. Gente, qual é a dificuldade de vocês falarem não pro cliente de vocês? Eu sei qual é a sua dificuldade de falar não pro cliente. Sabe qual é? Você se sente menos do que o cliente. Você, como profissional, se sente menosprezada. Você se sente muito menor do que o seu cliente. Porque se você se sentisse foda, eu sou empoderada, eu sou profissional, eu tenho autoridade no que eu faço, eu domino o que eu faço, eu sei o que eu tô falando, você não tem medo de falar não. Você é dona do seu negócio, você que sabe o que você tá fazendo. O cliente não sabe nada. É você que sabe. Tá com medo de quê? Sabe por que você se sente menosprezada? Por que você se sente menos que o cliente? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Acabou. E quando o cliente atrasa para fazer a retirada? Gente, isso tudo é combinado com o meu cliente antes. Lembra que eu falei pra vocês? Isso aqui é uma empresa. Então, vocês têm que seguir as minhas regras, as regras da empresa. Tenta ir lá no McDonald's depois que o McDonald's fechou. Acabou, você não compra mais lanche. Tenta ir no shopping, comprar uma loja no shopping às 10 horas da noite, 10 e meia da noite. Acabou, o shopping fechou. São as regras daquela empresa. E a minha empresa também tem regras. Olha, o horário da sua retirada a cliente quer tirar 1 hora da tarde, o que eu faço? O horário da sua retirada é entre 11 horas da manhã e 3 horas da tarde. Esse é o horário da sua retirada. Eu já deixo antes e já deixo um pouquinho depois, caso ele atrase. Esse é o horário da sua retirada. Passando esse horário, eu não faço mais entrega, principalmente de domingo. Principalmente aos domingos. Cansei de perder domingo. Cansei de perder domingo inteiro e o cliente vir retirar às 7 horas da noite. Não. Nina, tô chegando. O cliente fica assim, né? Tô chegando.
Tá bom. Olha, é o seguinte, eu tô aqui até as 3 horas da tarde. Após as 3 horas não vai ter ninguém pra te receber e você vai pegar o bolo no próximo dia útil. Obrigado. Só que até aí o cliente já me respeita, o cliente já não faz mais isso comigo. Por quê? Porque eu já passei autoridade suficiente pro meu cliente. Ele sabe que eu não tô brincando. Ele sabe que eu não tô ali pra brincadeira. Ele sabe que eu tô ali pra poder entregar o melhor trabalho possível. Olha, o Marcos foi muito inteligente aqui. Empresa foi feita para dar lucro. Se fosse para dar prejuízo, seria uma ONG. Então, assim, Nina, às vezes fico sem graça de falar o valor do meu bolo. Falta de autoridade, falta de conhecimento. Você tá insegura. Você está insegura com aquilo que você faz. Nina, como que eu ganho mais segurança? Através de conhecimento. Vai precificar o seu bolo. Precifica seu bolo pra você ver se você vai ficar insegura de passar o preço, meu amor. E você não vai, porque você sabe exatamente o seu custo. Você sabe exatamente o quanto você ganha nesse bolo. E às vezes é baixo. Você vai ficar com vergonha? Vocês mesmas se menosprezam, vocês mesmas se colocam abaixo do cliente. Por que a gente se coloca? Porque a gente sabe que a gente não é profissional o suficiente. A gente sabe que a gente não tem conhecimento suficiente. Então a gente tá se pelando de medo. O cliente sente isso de longe, minha irmã. O cliente sente isso de longe. Acabou, perdeu toda a autoridade. Por que eu falo? Entra na formação Pro, vem aprender, vem ser reconhecida, vem aprender como é que você vai ser referência, vem aprender como é que você vai ser autoridade, vem aprender como você vai precificar, vem aprender como você vai fazer isso. Vem um cliente falar alguma coisa pra mim que eu não queira. Vem cliente tentar me ensinar o meu trabalho, mas eu corto no meio, gente, porque eu tenho autoridade suficiente, eu sei exatamente sobre o que eu tô falando. Eu sei exatamente sobre o que eu estou falando e eu mostro pra ele que eu sei. Isso traz segurança pro meu cliente porque ele vai comprar de um profissional, entende? Certo, gente? Eu ia falar 3 formas de de otimizar o orçamento. Não vou falar, vou falar só uma porque a gente foi além aqui, né? Por último, eu coloquei aqui no meu orçamento o quê? Fotos de referência. Isso aqui é um grande problema. Isso é um grande problema. Qual é esse grande problema? Ó. Fotos de referência. Existem fotos aqui que não eram minhas. Não, essa aqui, peraí. Existem fotos aqui nesse orçamento que não eram minhas. Essa foto aqui não era minha. Porém, esta foto aqui era minha. Esse doce aqui foi eu que produzi. Mas esse doce aqui não foi eu que produzi. Porém, entretanto e todavia, Nina Ortega, eu queria produzir. Eu nunca tinha feito, mas eu queria fazer. Eu só vou fazer se eu deixar... Tá. Eu só vou fazer se o meu cliente vê a foto, porque normalmente é assim, o nosso cliente é visual, ele vai ver a foto e vai falar, ai, que lindo, eu quero esse. Eu não tenho como, às vezes eu não tenho know-how suficiente para explicar para o meu cliente como é que vai ficar tal doce. Ele não vai conseguir imaginar na cabeça dele como é que vai ficar tal doce. Olha, eu tô com uma ideia de fazer um doce assim, assim, assado. Às vezes o cliente tem medo, o cliente fica inseguro. Doce personalizado não são baratos. O que eu fazia? Pegava a foto do coleguinha. Porém, entretanto, todavia, fotos de referência. E eu sempre falava pro meu cliente, esse doce não foi eu que produzi. Porém, eu te enviei a foto porque eu gostaria muito de produzir pra você. E ele vai ficar tão bom quanto ou até melhor. Tudo bem. Sem problema nenhum. Tá? Gente, a gente tem que... Isso no começo. Então, o que eu fazia? Quando eu produzia aquele doce, eu tirava a foto de outra pessoa e colocava a minha. Isso são ferramentas que a gente tem que ir usando para que a gente possa crescer, para que a gente possa sair do lugar, tá? Para que a gente possa sair do lugar. E não adianta você ser hipócrita e virar para mim e falar, eu só uso as minhas fotos, eu nunca peguei foto de ninguém. Para!
Claro, a gente precisa, às vezes, pegar e mandar. Não é o ideal? Não é o mundo perfeito? Não. O mundo perfeito é você ter todos esses doces seus. E se você ainda não tem encomenda o suficiente, faça, tire foto e coloque no seu portfólio. Por quê? Porque quando o cliente pedir, você já tá prontinha para poder entregar o doce para ele, tá? Então, assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem muita coisa para conversar. A gente tem muita coisa para falar. Eu tenho muita coisa para ensinar a vocês da minha experiência de 16 anos de confeitaria. São 16 anos. Então, tudo que você tá vivendo hoje, eu já vivi lá atrás. Tudo que você tá se ferrando hoje, eu já me ferrei lá atrás. Então, eu tenho praticamente saída para 99% dos problemas que você tem hoje, se não 100%. Eu tenho saída para todos os problemas que você tem hoje, porque eu já passei por isso lá atrás. Eu já tive todos esses problemas lá atrás. E a gente consegue sair desses problemas. Precisa sofrer sozinha? Não. Pra quê vai sofrer sozinha? Sendo que você pode estar comigo lá dentro das mentorias e eu ajudando você, tirando todas as suas dúvidas, te fornecendo materiais, te fornecendo contratos lá dentro da formação. Inclusive, a gente tem contrato que a gente fornece para as alunas para que ela possa passar para os clientes, para que os clientes fiquem seguros. E nós também, porque dentro do contrato está escrito sobre horário, está escrito sobre forma de pagamento, está escrito sobre ressarcimento, está escrito sobre entrega, está escrito sobre tudo. Precisa sofrer sozinha? Não. O que você precisa? Entender que você não vai mais ser uma simples confeiteira. Entender que agora você vai ser uma empresária. Uma empresária no ramo da confeitaria artística. E você merece isso, tá bom? Você nasceu pra isso. Tudo bem? Então, se você ainda não fez a sua pré-inscrição na formação Pro, dia 15 de maio a gente abre as inscrições para a próxima turma. E eu quero você comigo. Eu tenho muita coisa pra te contar. Eu tenho muita coisa pra te ensinar ainda. Tá bom? Só digitar aqui embaixo a palavra Pro. Vou mandar no seu direct um link. Você vai clicar nesse link. Você vai responder 3 perguntinhas pra mim. Ninguém vai ficar sabendo essas respostas. Só eu e a minha equipe, tá? Porque a gente tira métricas dela. Pra saber com quem a gente tá falando. E aí você respondeu essas 3 perguntinhas. Você vai cair lá na plataforma da Hotmart, para que você tenha acesso exclusivo à aula de blindagem de maracujá, da Ganache, né? A Ganache da blindagem de maracujá, tá bom? Faz o seu cadastro lá, coloca o seu e-mail gratuitamente e maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula que não é sobre bolos, mas é uma aula importantíssima para o seu crescimento. Sabe por quê? Porque hoje eu vou falar uma coisa para você. Eu sou a sua melhor oportunidade, viu? Hoje eu sou a sua melhor oportunidade de crescimento. Hoje eu sou a sua melhor oportunidade para ter uma nova história dentro da confeitaria. E eu tô aqui prontinha para te ajudar, prontinha para te passar tudo que você precisa, tá bom? Um beijo. Lembrando que amanhã, às 9 horas da manhã, a gente tem aula sobre venda. Nina, você acha que devemos colocar logo ou foto no perfil? Isso é para uma outra hora, tá bom? Esse tema aí é para uma outra hora. Aliás, a gente tem uma aula exclusiva sobre isso dentro da formação. Um beijo, vejo vocês amanhã às 9 horas da manhã pra gente falar sobre vendas. Como você vai vender mais bolos. Beijo, gente. Até amanhã.